Olá, pessoal. Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre qual o conceito de literatura com o qual nós vamos trabalhar em sala de aula, com o qual nós poderíamos trabalhar em sala de aula. Colocando essa pergunta de um modo um pouquinho diferente, esse questionamento. Na verdade, a gente poderia se perguntar qual literatura nós vamos trabalhar na sala de aula. Essa pergunta, ela já nos direciona para algumas possibilidades distintas, porque a gente já começa a pensar qual literatura pressupõe, isso faz que se pressuponha que há mais de uma literatura e que nós deveríamos escolher uma dessas literaturas. Inicialmente, nós poderíamos pensar em diferentes linguagens literárias. Então, de repente, nós poderíamos pensar na literatura impressa, numa literatura de cordel, na música. Mas a verdade não é bem isso. Essa pergunta, na realidade, quando eu lanço pensando em uma outra forma diferente. Qual seria? A realidade é que nós temos vários conceitos de literatura. Então, com qual desses conceitos nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar apenas com um? Vamos trabalhar com mais de um conceito? Como nós devemos trabalhar? Que acepção? Como nós devemos entender o que é a literatura para trabalhá-la em sala de aula? Em um momento distinto, nós vamos problematizar um pouquinho a questão do ensino da literatura hoje, mas isso já nos faz pensar um pouquinho como é que esse conceito tem sido visto na sala de aula hoje. Quando nós vamos trabalhar a questão da literatura na sala de aula, quando nós observamos como essa literatura tem sido trabalhada na sala de aula atualmente, o que nós observamos é que muitas vezes não se problematiza muito, não se reflete sobre qual seria esse conceito. Na virada do século XIX para o século XX, nós tínhamos ali duas vertentes principais que procuravam pensar a literatura aqui no Brasil, que era uma perspectiva mais retórica, retoricista, que procurava trabalhar certas figuras retóricas na literatura, e uma outra que era historiográfica. Isso tinha ali suas influências no ensino, sobretudo na entrada ali do século XX, isso acabava tendo essas influências no ensino. Ao longo do século XX como um todo, a perspectiva historicista ganhou muita força, ou seja, o estudo de história da literatura ganhou muita força. Então, nós estamos na escola essas variadas vertentes, essas variadas escolas literárias, o barroco, o arcadismo, o romantismo, por aí vai. Em determinado momento, essa perspectiva que já era retoricista, ela agregou com algumas questões que foram propostas pelo Jacobson, que era aquela proposição poética, da análise poética da literatura, né? Essa poética do Jacobson, ela acabou tendo ali uma certa fusão, não uma fusão, mas um encontro de determinados traços com essa perspectiva mais retoricista. Hoje, seria possível a gente dizer que principalmente prevalece a perspectiva historicista de estudo da história da literatura, mas em alguns momentos nós também temos essa perspectiva que analisa certas figuras de linguagem, figuras retóricas, como queira, na análise dos textos literários. Mas e aí? O que é a literatura nesse caso? Muitas vezes, quando se trabalha nessa situação, nós temos um trabalho com a literatura que o aluno ele é levado simplesmente a decorar determinadas figuras, lhe é apresentado um poema, uma música, um conto, uma crônica, e se pede para que ele classifique. Então, ele classifica como uma metáfora, ele classifica como uma metonímia, em outros momentos se classifica em aspectos formais, a métrica de um poema, que tipo de rimas nós encontramos, mas a literatura fica reduzida a isso. Não se pensa realmente em uma coisa, um tipo de definição, uma problematização da função daquele texto literário,
qual a sua proposta, que tipo de conhecimento ele nos traz. Por outro lado, aquela perspectiva historicista, ela muitas vezes, em vez de se contextualizar, que seria o grande ganho realmente de uma análise histórica da literatura, em vez de se contextualizar, resume a literatura a um conjunto de características. Então, no Barroco, a literatura é aquilo que trabalha com as dicotomias, com os paradoxos, trabalha com hipérbato, com o homem angustiado. Mas o que acontece é que a literatura é viva e muitas vezes essas classificações elas são exteriores ao texto literário. O aluno ele não é levado a ler o texto literário de um modo vivo, em sua relação com a sociedade do seu tempo, é uma análise descontextualizada, e isso faz com que a literatura não tenha sentido, o aluno não consiga produzir sentido sobre aquilo, fica meramente uma atividade de se decorar fatos, de se decorar conceitos e reproduzir aquilo. Ou seja, é algo que é dado pronto para o aluno e que ele não problematiza, ele não pensa que literatura é essa com que ele está trabalhando. Muito curiosamente, há pouco tempo, uma aluna do IFTM havia feito uma entrevista comigo, pois ela tem um canal no YouTube, ela participa de um canal no YouTube e ela fez algumas perguntas para mim para que a gente pudesse pensar esse ensino de literatura hoje. A primeira pergunta dela tinha sido a pergunta de que se o ensino de literatura atualmente era um ensino que estava sendo bem desenvolvido, se atingia realmente os objetivos que eram previstos. Naturalmente, eu falei que ainda há muito a se caminhar, hoje ainda não se tem conseguido esse resultado mais feliz, que é aquilo que de fato se espera. Daí o que ela me perguntou em um segundo momento é como nós deveríamos ensinar os clássicos, ou como nós deveríamos trabalhar os clássicos em sala de aula. Me chamou muito a atenção a própria questão aí de se pensar em como trabalhar os clássicos em sala de aula. Na verdade, o que eu disse num primeiro momento era justamente a questão. O próprio fato de se ter que pensar nos clássicos já é algo que nós precisamos de repensar. Não que nós não possamos trabalhar os clássicos da literatura em sala de aula, mas o que nós precisamos de tomar um certo cuidado é com o seguinte: o que nós chamamos de clássico? Quais os critérios nós utilizamos para chamar uma determinada obra, para classificá-la como um clássico? Quando nós observamos os textos que são selecionados, muitas vezes, aqueles que entram em clássicos, como clássicos, são aqueles textos realmente mais antigos, textos literários, de séculos passados, muitas vezes nem mesmo textos antológicos, como é Um Grande Sertão Veredas, de um Guimarães Rosa, chegam a entrar nessa coleção, chegam a entrar nesses clássicos. Quando nós pegamos livros didáticos, nós já temos ali um bom espaço que é dado para o século XX, mas nem sempre o trabalho com a literatura leva realmente isso em consideração. Os clássicos, de fato, eles levam um certo tempo de maturação, um tempo para que a sociedade possa analisá-lo, digerir melhor aquela sua proposta literária. Mas a gente precisa de repensar. Nós devemos trabalhar com os clássicos, sim, pensando no que são esses clássicos, problematizando esse conceito, sempre colocando esse conceito ali em questionamento, mas nós devemos sim. Mas nós devemos trabalhar apenas com os clássicos? São apenas os clássicos que nós devemos trabalhar? Ou, em outra forma, nós devemos trabalhar apenas um conjunto, um catálogo de obras que é apresentado ali para o aluno, e esse catálogo de obras que muitas vezes se coloca de um modo tão distante do aluno, são livros distanciados, com que o aluno realmente não consegue se identificar, até talvez pelo método de um professor trabalhar.
E, nesse sentido, nós devemos trabalhar apenas com esses textos ou devemos trabalhar também com outros textos na sala de aula? E aí nós entramos em uma questão muito importante. Nós precisamos, para trabalhar com um possível conceito de literatura em sala de aula, nós devemos nos lembrar que a literatura é muito mais antiga que a escola. Na realidade, a proposta de ensino de literatura na escola, como nós concebemos hoje, é algo muito recente na nossa história. Isso é algo que realmente é uma grande novidade, inclusive, essa institucionalização do ensino de literatura. Então, muitas vezes, quando se pensa nessas perspectivas, sejam elas retoricistas, historicistas, no ensino dos clássicos, muitas justificativas que vêm para se ensinar isso é de que são obras cobradas no vestibular, que são conceitos cobrados no vestibular, mas a literatura, o conhecimento literário não pode ficar refém de processos seletivos, de provas. Na verdade, seria o contrário. A literatura, ela existe para colocar um recorte mais específico, é óbvio que ela existe muito anteriormente a isso, mas com que nós, no mundo ocidental, temos contato muito frequente, a literatura desde os gregos já existe. É uma história de milhares de anos. E por que ela ainda prevalece? O que faz com que essa literatura prevaleça, inclusive em momentos que se estava muito distante de qualquer institucionalização do ensino de literatura? E aí, nesse sentido, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a literatura vai ter diferentes funções em variados momentos históricos. Repetindo, a literatura tem diferentes funções em variados momentos históricos. E nesse sentido, o que a gente deve se lembrar é o seguinte: se ela tem diferentes funções de acordo com a sociedade, de acordo com o momento, com o local, a literatura sempre está muito ligada à vida, à experiência de vida do ser humano. A literatura não pode ser separada da vida, da minha experiência subjetiva, dos meus sentimentos, da minha visão de mundo, da minha visão de sociedade. E é isso o que nós devemos pensar quando nós estamos trabalhando com esse conceito de literatura. A literatura não tem apenas uma função. Seria um erro, uma ingenuidade pensar que a literatura tem uma função ou uma principal função. Essas funções vão variar de acordo com o momento, de acordo com o texto literário, com o autor, com obras diferentes do mesmo autor. Para citar um exemplo de uma variação, até a época da Idade, nos finais da Idade Média, e até um bom tempo depois ainda, mas de um modo mais explícito, mais claro, até os finais da Idade Média, a literatura sempre se relacionava muito fortemente com a religião. Ou seja, a literatura era a manifestação, uma das manifestações mundanas, uma das manifestações simbólicas do nosso mundo, da vontade divina. Essa vontade divina se manifestaria através das palavras que estariam presentes nos textos, nas canções literárias, lembrando que a literatura durante muito tempo foi oral. Nesse caso, então, o artista ele não tinha essa função, ele não tinha por obrigação que ter essa questão de uma originalidade, que ser criativo, não. Ele simplesmente seria iluminado pela graça divina e disso nasceriam os textos literários que têm essa função de expressar ou de simbolizar a palavra divina. Em outros momentos, a literatura já tomou para si a função de representar o conhecimento científico. Ao final, sobretudo, do século XIX, em muitos textos que se observava que a literatura trabalharia com conhecimento científico. Então, a ficcionalização literária, na realidade, seria uma ficcionalização como que em segundo plano, porque ela representaria uma realidade possível, científica. Outros momentos, a literatura também representa uma possibilidade de críticas sociais,
ou de se apontar em mazelas sociais. As funções da literatura podem ser várias. A literatura pode muitas vezes nos permitir encarar nossos próprios sentimentos. Ela pode nos permitir refletir sobre a vida e sobre a morte, sobre essa tensão constante que existe entre vida e morte. A literatura pode permitir que nós entendamos o nosso mundo, os nossos dilemas, a sociedade em que nós vivemos. São variados os objetivos de um texto literário, as funções que a literatura exerce. Sempre pelo viés da ficcionalização, a literatura ela acaba tendo uma possibilidade outra de trabalho que muitas vezes textos técnicos, como os textos científicos, como textos até mesmo filosóficos, que já têm uma liberdade maior, mas já tem um protocolo um pouquinho mais engessado, ela tem outras possibilidades. A possibilidade de representação figurativa traz isso. E nós não podemos esquecer de trabalhar a literatura em sala de aula sempre relacionada com a vida. Ou seja, se a literatura trabalha com a vida, se ela é uma forma de conhecimento que nos permite trabalhar, que está relacionada intimamente com a vida, nós devemos permitir que os nossos alunos possam ver a relação dos textos literários com a sua própria vida. Se o aluno tem necessariamente que classificar, decorar conceitos, ele não vai conseguir fazer isso. Ele não teve contato com o texto literário. Ele teve conhecimento de qualquer coisa, menos de literatura. E nesse sentido, vale a gente lembrar um pouquinho o seguinte: a literatura varia conforme o momento histórico. Ela varia de acordo com obras literárias diferentes, às vezes até do mesmo autor. Autores mudam o seu posicionamento, a sua concepção artística. Mas nesse sentido, vale a gente lembrar um pouquinho do que disse Antônio Cândido no texto O Direito à Literatura. Antônio Cândido, nesse momento, esse texto é produto de uma palestra que o Antônio Cândido havia dado, né, de uma comunicação feita pelo Antônio Cândido. E ele fala, nesse sentido, sobre a literatura como um direito. E na sua argumentação, o que o Antônio Cândido coloca? Existem bens compressíveis e bens incompressíveis. Bens compressíveis são aqueles que nós conseguiríamos viver sem. Então, não são bens essenciais, são bens que realmente não são essenciais à nossa vida. Se eles forem retirados, podemos sentir falta desses bens, mas eles são supérfluos, eles não seriam realmente algo de essencial. Agora, quando nós pensamos nos bens incompressíveis, pela nossa constituição como ser humano, pela nossa cultura, pela nossa vida em sociedade, pelas nossas funções biológicas, por vários fatores, nós não conseguiríamos viver sem. É impossível viver sem esses bens. E o Antônio Cândido coloca a literatura como um bem incompressível. A literatura é algo sem o qual nós não conseguimos viver. É impossível vivermos sem isso. Ok. Precisamos respirar um pouquinho, pensar no que é isso que ele fala então, porque a concepção que a gente tem de literatura muitas vezes é da literatura só como textos impressos, encadernados em certos volumes, o que já é algo muito recente na nossa história, mas é o que chega até nós, muitas vezes. O que o Antônio Cândido vai colocar isso é sim uma das formas de literatura, mas a literatura são várias outras coisas. A literatura se relaciona com aquela cultura que emerge localmente, aquela cultura local, uma cultura mesmo popular, a cultura que é construída historicamente é também uma das formas de literatura. Vou ser mais claro, vou dar alguns exemplos que são dados pelo Antônio Cândido. Quando ele coloca folclore, cantigas populares, lendas,
isso são formas de literatura. Ou seja, essas são formas de conhecimento que fazem parte das nossas vidas. Então, esses conhecimentos, esses textos que circulam oralmente, muitas vezes, às vezes podem circular inclusive por escrito, mas essas formas que circulam ali, mesmo popularmente, todos são literatura. São bens que constituem a nossa cultura, as nossas crenças, os nossos hábitos, influenciam o nosso modo de ver o mundo profundamente. Então, o que isso quer dizer é: nós não conseguiremos viver nunca sem cultura. Nós conseguiríamos viver sem determinados conhecimentos técnicos. Nós conseguiríamos viver sem determinados conhecimentos científicos, nesse sentido técnico realmente que ele ganhou. Mas nós não conseguiríamos viver nunca sem a literatura. É claro, para Antônio Cândido, ele coloca isso, ele coloca essa literatura como um conceito amplo, ele amplia o conceito de literatura, mas é claro que para ele existem valores diferentes. Para o Antônio Cândido, quando nós pensamos em romances, romances como de um Machado de Assis, um Guimarães Rosa, de autores estrangeiros, são textos que muitas vezes trazem uma complexidade cultural maior e ele traz uma valorização maior desses textos, ele não deixa de trazer também a questão do valor. Pela época que o Antônio Cândido proferiu essas palavras, ainda estava muito forte essa questão do valor. Pois bem, e como nós vamos trabalhar esse ensaio? Não sei se de repente nós deveríamos trabalhar como que um romance tem um valor superior a esses textos. Não é dizer que nós não possamos trazer essa questão do valor, mas nós devemos refletir sobre isso. E aí, um romance, um poema de autores que são realmente consagrados, que fazem parte desses clássicos, que já são canonizados, são realmente superiores? Até que ponto, sob quais critérios, que nós precisamos sempre deixar isso muito claro, sob quais critérios nós podemos valorizar um texto ou outro? Mas o que isso coloca é: em sala de aula, nós devemos valorizar sempre a diversidade, ou a diversidade das literaturas. Nunca se deve excluir o conhecimento popular dos alunos. Nunca se deve menosprezar esse conhecimento e colocá-los como algo de menor valor ou algo que não valha a pena ser estudado. Nós podemos trabalhar o valor, sim, mas isso é algo importante, fundamental para a vida de povos, de sociedades, para certos segmentos sociais, isso é fundamental. Então, o trabalho com literatura ele tem que levar isso em consideração. Nós não podemos considerar um único conceito de literatura. Nós temos que trabalhar o conceito de literatura como algo móvel, historicamente, socialmente, mas entendendo que mesmo em um mesmo momento histórico, em uma determinada configuração social, há vários conceitos de literatura e todos eles são válidos. Todos eles trazem conhecimentos que nós podemos trabalhar. O que acontece? Nesse sentido, é muito interessante a gente lembrar também que, além de tudo isso que eu falei, os alunos hoje, eles têm contato com várias outras coisas. E aqui a gente cai num pensamento de senso comum, que é: os alunos não leem, os alunos não gostam de ler. Isso é algo que eu costumo debater muito quando se fala esse tipo de coisa. É impossível falar que um aluno, que uma pessoa qualquer não gosta de ler. Por quê? A gente tem que se lembrar de que existem 3 tipos de leitores. Atualmente, nós temos 3 possibilidades de 3 posturas, na realidade, 3 conceitos para designar o que seriam esses leitores. O primeiro é de um leitor contemplativo. O leitor contemplativo seria propriamente aquela imagem que nós temos de um sujeito que se senta confortavelmente em sua poltrona, lê um romance, aquela leitura realmente solitária, uma leitura mais reflexiva, mais isolada, de fato.
Mas o que acontece é que essa foi uma leitura presente, sobretudo, até, vamos dizer, não sei se seria possível designar isso historicamente, mas para fazer um recorte mais didático mesmo, vamos dizer, até o século XIX. Então, até esse momento seria possível nós pensarmos nisso. Mas com as inovações, com as revoluções industriais, nós já passamos a ter um leitor movente ou um leitor fragmentado. O que seria esse leitor movente ou leitor fragmentado? Com os deslocamentos nas grandes cidades para o trabalho, nós passamos a ter pessoas que liam vários textos à medida que se moviam. Nas ruas vocês tinham letreiros luminosos, cartazes diversos, jornais que eram oferecidos, ou seja, eram oferecidos vários textos enquanto esse leitor se movia, esse leitor que está ali tendo o seu deslocamento para o trabalho, o seu deslocamento nas grandes cidades, ele tinha contato com vários textos. E ele não tinha muitas vezes tempo de terminar um texto, por menor que fosse, era muitas vezes uma leitura de fato fragmentada. Mas ele era sim um leitor, era uma postura de leitura diferente que uma nova configuração social exigia. O último tipo de leitor já é o leitor imersivo. O leitor imersivo é um tipo de leitor que emergiu com a nova realidade social. É esse leitor que tem acesso a redes sociais, a web, as várias páginas disponíveis na web. É esse leitor que faz uma leitura hipertextual dos fatos, que assiste várias séries, que assiste vários filmes, e é aí que nós entramos. Quando nós falamos sobre a leitura, a gente não pode considerar também a leitura apenas do texto escrito. O texto visual também nos proporciona um tipo de leitura. E queiramos ou não, nós temos contato com esse tipo de coisa. Um aluno que passa horas e horas em uma rede social como o Facebook, ele é sim um leitor, ele desenvolve certas habilidades linguísticas ali sim. É claro que são outras habilidades linguísticas que não propriamente aquelas que são o foco da escola. É claro que a escola tem que oferecer outras possibilidades para esse aluno, mas ele desenvolve sim possibilidades. Ou seja, não é possível nós falarmos que ninguém gosta de ler nada, que o seu nível de leitura é zero. O aluno pode ter resistência de ler um tipo de texto, um tipo de literatura, ou alguns gêneros textuais específicos, mas com outros ele vai ter sim contato. Não é possível nós falarmos de qualquer leitor que não tem contato com nada. Hoje isso não existe mais. E quando nós colocamos nesse sentido, por mais que um aluno não goste de sentar e ler um livro, de folhear as páginas de um livro, ele acaba tendo contato com textos literários. Vou citar um exemplo para vocês. Boa parte dos alunos certamente vai conhecer o filme Wall-E. Wall-E. Pois bem, o que esse filme traz para a gente? Qual que seria realmente a proposta desse filme? Vamos assistir o trailer desse filme e depois de assistir o trailer vamos fazer uma breve análise do que ele traz, de qual que é a sua proposta, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Vamos lá? No futuro, daqui a 700 anos, a humanidade partirá de nosso planeta, deixando a limpeza nas mãos de uma máquina incrível. Conheça o Wall-E, o último robô na Terra, programado para limpar o nosso planeta. Depois de todos esses anos, ele desenvolveu um pequeno defeito. Uma personalidade. Ele é extremamente curioso. Muito entusiasmado. E um pouquinho solitário. Mas isso tudo
está prestes a mudar. O nome dela é Eva. Ela pode ter circuitos diferentes, mas nada vai impedir o Wally de tentar uma conexão. Agora, ele está deixando o único mundo que conheceu para encontrar a única amiga que teve. Então, pessoal, após assistir esse filme agora, a gente tem que pensar um pouquinho. Qual é um resumo da história de Wall-E? Em Wall-E, nós precisamos de pensar o seguinte: a Terra foi abandonada porque ela ficou inabitável após uma poluição massiva, né? Então ela está inabitável. Como ela está inabitável, os habitantes da Terra, todos passaram a tripular uma grande nave espacial, na qual eles permaneceriam até que se pudesse voltar à Terra. Periodicamente, se enviavam robôs denominados Eva para a Terra, para que assim que ele encontrasse formas de vida que estivessem nascendo novamente na Terra, isso seria o sinal para que eles poderiam desembarcar e finalmente voltar. Então, vamos pensar um pouquinho. Chega Eva na Terra, depois de alguns episódios com Wall-E, finalmente ela descobre um ramo de planta e leva para a nave. Esse foi o sinal de que, de fato, se poderia voltar para a Terra. Qual história isso nos lembra? Isso nos lembra de uma certa história, conhecida por todos nós. Essa história remete à inundação, o dilúvio que foi provocado pela ira de Deus, e ao fato de Noé, que ficou navegando por 40 dias e 40 noites, e enviava uma pomba que deveria lhe trazer um sinal de que já haveria condições de desembarcar. E o sinal disso foi justamente quando a pomba lhe trouxe um ramo de oliveira. Se a gente parar para pensar um pouquinho com mais cuidado, o próprio formato da Eva que está ali é um formato curvo, é uma cor branca, é uma figura dócil, apesar de potente, ela tem algumas armas, mas é uma figura dócil. É uma figura que foi feita justamente para se lembrar a imagem da pomba, que trouxe ali aquele ramo de oliveira. Ou seja, nesse caso nós estamos tratando de um texto bíblico. Mas os filmes, os textos, séries, constantemente fazem esse tipo de referência, constantemente dialogam com os textos literários. Citando outro exemplo, o desenho Os Simpsons, que é um desenho que ainda tem um forte apelo entre adolescentes, entre os mais jovens, faz o tempo todo referências a obras literárias, a outros filmes. Ele está o tempo todo dialogando. Animes, citando um anime que também tem um forte apelo popular, sobretudo com os jovens, público masculino, mas também com o público feminino até certo ponto. Existe, para citar um caso, um anime
que se chama Zankel no Terror, que faz um diálogo muito claro e muito interessante, inclusive, com o mito de Esfinge, da Esfinge, que propõe enigmas que deveriam ser desvendados, enigmas que realmente são enigmas existenciais do ser humano. Ou seja, quando os alunos têm contato com esse tipo de coisa, eles estão tendo contato com uma forma de conhecimento literário. Ou seja, a literatura, os filmes, as canções estão em constante diálogo. E por mais que um aluno nunca tenha pegado um livro em suas mãos para ele poder folhear, ele vai ter contato com essa literatura. Ele tem sim um conhecimento literário. Então, nesse caso, quando nós estamos falando, isso já é algo com que nós podemos trabalhar partindo da realidade do aluno. A literatura, ela está presente na vida de todos nós, como diria Antônio Cândido, e nós não conseguiríamos, nem que quiséssemos ficar livre dela. Diferentes textos, diferentes manifestações em linguagens distintas, visual, sonora, essas variadas linguagens, elas estão presentes na nossa vida, e o aluno, ele tem sim contato com isso. Resta saber como nós conseguiremos fazer com que isso produza sentido na sua vida e que essa literatura realmente faça um contato com a sua experiência de vida, com que ele faça de uma obra literária, seja ela qual for, que essa obra literária seja um espelho seu e que sirva como uma forma de conhecimento para ele poder entender melhor a si, aos seus amigos, aos seus familiares, à sociedade em que ele vive e ao mundo em que ele vive. Bom, pessoal, é isso. Encerramos por aqui a nossa aula. Até mais.